Olá, amigos da TV Nova Luz. Meu nome é Cláudio Conte e estamos aqui para mais um estudo da série que está sendo elaborada sobre a Revista Espírita. E o que nos cabe é o ano de 1859. Nesse estudo especificamente, nós selecionamos um artigo do mês de maio de 1859, intitulado O Laço do Espírito e do Corpo. E essa série de estudos sobre a Revista Espírita é exatamente para demonstrar a quantidade de informação presente nessas várias edições dessa revista, que é tão importante para o nosso estudo e entendimento da doutrina espírita em si. Então, o que nós vamos falar hoje, como já dissemos, o laço do espírito e do corpo. E Kardec, nesse artigo, ele relata um evento que aconteceu com a senhora Schutz, que é uma médium de desdobramento, e em várias oportunidades essa senhora foi evocada durante o próprio sono. Então ela diz o seguinte, Kardec diz o seguinte: um dia, ou melhor, uma noite, depois de uma conversa bem longa, ela disse: estou fatigada, tenho necessidade de repouso, eu durmo, meu corpo dele tem necessidade. Então, durante essa evocação em que o corpo da senhora Schutz estava dormindo e ela, enquanto espírito desdobrada, ela trazia ou ela entrava em comunicação mediúnica com Kardec e, obviamente, seus companheiros. Então, nesse dia, ela relata que estava cansada e o corpo também estava necessitando de repouso, apesar dele estar em casa, em sono, no estado de sono. Kardec, então, diante dessa informação, ele volta a questionar a senhora Schutz, porque ele estranha que o corpo estava cansado se o corpo estava em estado de sono profundo, enquanto ela, espírito desdobrado, é que estava trabalhando. Então Kardec pergunta, sobre isso, se lhe fez esta pergunta: vosso corpo pode repousar, falando-vos, eu não altero. É vosso espírito que está aqui, e não vosso corpo. Podeis, pois, conversar comigo sem que o corpo, sofra com isso? Então essa é uma dúvida muito comum, porque comumente se pensa que se o espírito está desdobrado e o corpo adormecido, o espírito continua as suas atividades sem que o corpo perceba ou se ressinta pelas atividades que o espírito vem desenvolvendo. Então, baseado nessa premissa, que Kardec pergunta, diante da oportunidade que surgiu, ele pergunta para o espírito desdobrado: mas o seu corpo está dormindo, quem conversa aqui comigo é o espírito, ele se cansa, o corpo se cansa? E vamos ver então o que a senhora Schutz, enquanto espírito desdobrado, responde a Kardec. Estais errado, crendo isso. Meu espírito se desliga bem pouco do meu corpo, mas é como um balão cativo, retido por cordas. Quando o balão recebe os abalos ocasionais pelo vento, o poste que o mantém cativo sente a comoção dos abalos transmitidos pela amarração. Então ela faz comparação, ela é espírito, corpo, como um balão preso num poste. Então vamos ver, nós fizemos aqui uma pequena animação para nós tentarmos ver visualmente o que a senhora Schutz deseja transmitir pela sua fala. Então no slide nós temos um bastão e nele está preso um balão de gás. A partir do momento em que uma brisa ou um vento começa a soprar, o balão sente o efeito do vento e, com isso, ele vai se movimentar de acordo com a direção do vento e, consequentemente, a haste também vai sofrer uma determinada deflexão
em decorrência da pressão do balão sobre ela. Apesar, no momento em que o vento começa a soprar na outra direção, o que temos é um comportamento ao contrário. Então, o balão vai sofrer uma deflexão na outra direção. Então, nós percebemos essa haste sofrendo a deflexão. Então, o que nós temos no final é o seguinte, porque o evento em si, ou a força do vento, é exercida sobre o balão. A haste ela é muito estreita para sofrer o efeito desse vento. Então, o balão é que sofre o efeito do vento. Porém, o bastão vai se ressentir, entre aspas, em decorrência do efeito do vento com relação ao balão. Então, se nós formos pensar direitinho, o bastão em si não sabe por que está envergando. O balão sabe por que está envergando, que é o fluxo do vento. Mas a haste em si, ele só sente a força que é exercida pelo balão. Então, a senhora Schultz continua a sua descrição. Meu corpo está no lugar do poste, com a diferença que ele experimenta sensações desconhecidas ao poste, e que estas sensações cansam muito o cérebro. Eis porque meu corpo, como meu espírito, tem necessidade de repouso. Então ela diz que tanto o corpo quanto o espírito têm necessidade de repouso. Quando nós fomos, ela faz a comparação do balão sendo o espírito, o barbante que liga o balão até o bastão é esse laço fluídico, e o corpo, ela faz a comparação com a haste em si. Então, se nós pensarmos, imaginarmos essa situação ao tempo, esse balão vai ficar sofrendo a ação do vento e a haste, então, se balançando de um lado para o outro. Quando nós vamos fazer essa comparação da haste com o corpo, nós precisamos perceber que o corpo é uma estrutura viva. Esse corpo ele é composto de células. Não é apenas uma estrutura material como o bastão em si, mas é composto por uma estrutura viva. Então, todo o nosso corpo, como é composto por células, e é composto por organismos vivos. Em decorrência disso, o corpo, por si só, ele já tem um padrão de funcionamento na manutenção da vida como um todo. Então, por isso que, apesar de estado de torpor, adormecido, esse corpo, ele continua em funcionamento. Ele continuando em funcionamento, continuando ativo. E, obviamente, mantendo a ligação ainda com o espírito, ele vai se ressentir, beneficamente ou não, de todas as atividades que o espírito exerce durante os momentos de emancipação. Por isso que é muito importante, quando nós nos prepararmos para dormir, para o nosso sono todas as noites, fazermos uma prece, pedir aos nossos mentores que nos conduzam a locais de refazimento, locais de estudo, locais que tenham uma atmosfera positiva, para que esse efeito no corpo também seja benéfico em si e não se ressinta, muitas vezes, de muitas atitudes ou atividades, melhor dizendo, por parte do espírito, que não é tão negativa assim. Então, resumindo, o vento exerce ação no balão, o efeito no poste é consequência. Podemos dizer que o poste não reconhece o efeito. Consequência saiu escrito errado. Depois a gente corrige no vídeo. E aí Kardec também vai buscar um outro relato.
também trazendo essa informação mais direcionada com relação a esse laço, essa ligação entre o espírito desdobrado e o corpo físico. Então ele diz o seguinte: o senhor R, porque Kardec, na Revista Espírita, ele nunca dizia o nome completo de quem havia enviado a informação para ele. Então ele usava, só mesmo a inicial do nome. Então o senhor R nos disse conhecer um médium vidente que, cada vez que o espírito de uma pessoa viva se apresentava a ele, notava um rastro luminoso, partindo do peito, atravessar o espaço sem ser interrompido pelos obstáculos materiais, e indo chegar ao corpo. Ele jamais notou quando a vida corpórea não existe mais. E é por esse sinal que reconhece se o espírito é de uma pessoa morta ou viva. Então, esse relato do Sr. R sobre esse vidente, que dizia que quando a manifestação do espírito era de uma pessoa viva, ele percebia esse laço, ele percebia uma ligação do espírito ao longo do espaço, sem que sofresse influência dos obstáculos. Então ele dizia que ele reconhecia se a pessoa estava viva ou não, ou já desencarnada, pela presença ou não desse laço. Mas aí, quando a gente continua vendo o artigo de Kardec, conforme na Revista Espírita, a gente percebe que não é bem assim. E vamos ver então o que Kardec nos fala a respeito dessa questão. Ele diz o seguinte: sabe-se que no momento da morte a separação não é brusca. O perispírito não se desliga senão pouco a pouco. E enquanto dure a perturbação, ele conserva uma afinidade com o corpo. Não seria possível que o laço observado pelo médium vidente subsistisse ainda quando o espírito aparece no próprio momento da morte ou poucos instantes depois? Então Kardec realmente ele vem chamar a atenção para o fato de que o processo de desencarnação ele é um pouco mais lento. Não ocorre assim de chofre. Então é possível que esse laço permaneça durante um curto intervalo de tempo. Ou pode acontecer, inclusive, no momento em que o espírito está no processo de desencarnação. E aí, então, ele vem esclarecer que, nesse caso, a presença desse cordão não seria um indício de que a pessoa está viva. E o Sr. R não pôde nos dizer se o médium fez essa anotação. Em todos os casos, a observação não é menos importante. E lança uma nova luz sobre isso que podemos chamar a fisiologia dos espíritos. Então nós percebemos todo o cuidado de Kardec quando ele trabalha uma questão qualquer. Então os processos de estudo de Kardec, eles são continuados, tentando analisar todas as informações correlacionadas para chegar a uma conclusão que seja mais perto ou mais próximo da realidade. Então, como Kardec mesmo ressaltou, a presença ou não do laço fluídico não é suficiente para nós podermos afirmar que um espírito esteja encarnado ou desencarnado. Mas ele também chama atenção para uma questão que é muito importante quando diz: lança uma nova luz sobre isso que podemos chamar a fisiologia dos espíritos. Então a gente percebe a preocupação de Kardec em ampliar o máximo possível o conhecimento com relação ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos. E qualquer pequena informação vai contribuir para fazer um quadro do panorama mais geral. Então é disso. Essa informação é um auxílio para
se estudar ou compreender a fisiologia dos espíritos. E encerramos aqui mais esse vídeo com mais um tema bastante instigante e, obviamente, convidamos vocês para verem todos os slides, todos os vídeos, que são disponibilizados pela TV Nova Luz. Muita paz a todos.